Marujos queridos, recebemos aqui hoje Rafael Lima, diretor da Shipper On Container. Falei corretamente? Corretamente, Shipper On Container. Você não pode perder esse papo. Se você quer saber tudo sobre o mundo do aluguel de containers, se você achava que quando você faz uma comprinha, você está comprando container, não. Ele é alugado e, inclusive, é possível reduzir ou até cancelar cobrança de demurrage. Temos uma solução inovadora apresentada por ele, que teve a vida transformada por um furacão, literalmente. E a solução inovadora envolve um Tinder, tá? Mas você vai ter que assistir até o final para você entender do que estamos falando. Fala, Marujo! Muito bem-vindo, começando os nossos trabalhos. Seja bem-vindo a bordo de mais um episódio do seu querido Portcast, o podcast do canal Tecnologia Portuária. Eu quero agradecer você, nosso querido seguidor, nosso querido inscrito do canal, mais de 60 mil inscritos no YouTube, no Tecnologia Portuária. E queremos que quem está no YouTube do Tecnologia Portuária também esteja no Portcast oficial, ok? Para poder ter acesso a esses papos maravilhosos com pessoas cada vez mais gabaritadas. Estamos crescendo e contamos com o seu apoio nos dois canais, ok? Sabe quem também nos ajuda muito, nos apoia? Nossos queridos patrocinadores, porque não é baratinho ter isso aqui não, viu, minha gente? Então vamos apoiar, vamos seguir nossos queridos patrocinadores da T2S, tecnologia e software para o setor portuário. Mais de 20 anos na área desenvolvendo software personalizado para o setor portuário. Data Recintos, software que ajuda os terminais a migrarem as informações para a Receita Federal de forma segura e confiável. E a Logcomex, que você já conhece, trabalha com inteligência de dados, Big Data, inteligência artificial para comércio exterior. Estudo estratégico de mercado, conte com a Logcomex, ok? Toda essa galera de tecnologia está ajudando a movimentar os queridos containers que a gente fala tanto no comércio exterior. E teremos um episódio específico para falar de containers. Hoje tenho como co-host querida Juliane. Olá, pessoal, tudo bom? Sou Juliane, aqui do comercial da T2S. Aqui uma honra estar participando com vocês. E temos o nosso convidado, né? Especial aqui hoje. Que vai falar exatamente sobre os containers, né? Então seja muito bem-vindo, Rafael. Bem-vindo a bordo. Muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui. Meu nome é Rafael. E tô no comércio exterior aí um pouco mais de 10 anos, acho que uns 13 talvez. E vamos falar de container e Comex aí. Bora! Bom, vou começar. Antes da gente falar de container, eu quero começar do começo. Quero descobrir quem é o Rafael, porque a gente sempre fica curioso para saber quem é a pessoa que está aqui. Certo. Com o que você já trabalhou? Sempre trabalhou com a área de comércio exterior? Ou fez muita coisa antes? Conta aí um pouquinho de curiosidades da sua trajetória profissional. Como é que começou a vida profissional do Rafael? Bom, vamos abreviar, né? Vamos abreviar, porque já vou fazer 41 anos mês que vem, né? Então tem que abreviar para, né? Senão... Bom, no colegial, o pessoal achava que eu ia fazer educação física, né? Porque eu era o cara do esporte, né? Eu fazia um pouco de... Jogava basquete, futebol, vôlei, tênis de mesa, então... E aí eu fui para o comércio exterior, né? Onde até a gente estava conversando, onde eu conheci o Sidney Lostado, né? Que já esteve aqui no podcast. Já esteve aqui no podcast, mestre. Beijão. Chamo ele de mestre. É um dos meus mestres, né? Eu tenho alguns que me ajudam bastante nessa trajetória. E aí, em 2005, eu estudei comércio exterior. Não concluí o curso, tá? Porque migrei, eu quis empreender em outras coisas, né? Abri empresa, fui trabalhar já tive distribuidora de água, já fui trabalhar com licitação, né? Com parte de informática e tudo mais. Mas depois, em 2011, 12, quando eu trabalhava como carregador de bagagem em navio de cruzeiro, eu recebi o convite da Sueli Martinez, que na época era gerente do Terminal Concais, e me fez o convite para ser o coordenador do Terminal Concais, que é o 25, né? Legal. E para mim foi um momento de bastante prestígio ali, né? Porque de grande responsabilidade, eu acho que foi a minha maior responsabilidade, foi em 2011, né? Quando eu aceitei esse desafio e passei lá uma temporada como coordenador.
No ano seguinte, eu comecei a empreender, em 2012, no ramo de comércio exterior, de fato, na parte de comércio de container, né? Venda e locação de container em 2012. Mas eu fiquei com uma curiosidade, assim, quero interromper, interrompendo. Sim. Por que você escolheu estudar comércio exterior lá atrás? Tem alguém da família que deu uma sugestão? Não. Ai, é pra abrir o coração? Abre pra nós seu coração aí. Então, vamos lá. Quando eu tinha 15 anos de idade... todos os cursos que eu fiz, desde curso simples e faculdade, sempre foi eu que paguei. Eu não tinha patrocinador. Ou patrocinador. Não tinha, né? Então, eu com 15 anos de idade, eu estudava aos domingos na Microlink, na Ana Costa. Eu pagava R$98 para estudar do meio-dia às 15. Eu com 15 anos, e eu comecei a trabalhar aos 14. Eu carimbava papel na lotérica. Numa lotérica, né? Eles me pagavam meu salário, obviamente. E eu comecei a investir em mim, né? Então, com 15, 16 anos, eu fiz o meu primeiro curso de informática lá, na Microlink, na Ana Costa, onde eu estudava da meio-dia às 15. Depois eu fiz curso de administração, contabilidade, departamento pessoal, dos 15 aos 20 anos de idade. Então... Porque você tinha em mente que tinha que estudar, mesmo tendo a parte da paixão pelos esportes, alguma coisa te dizia que tinha que estudar. Eu queria investir em mim, né? No meu conhecimento e tudo mais. Agora, o que me fez eu ir pro Comex, assim, eu acho que foi... eu não tive nenhuma referência na minha vida, assim, de tipo... Eu só conhecia pessoas, assim, que nem tinham links a mim, né? Mas eu sabia que, assim, as pessoas que eu apertava a mão, assim, que eu conhecia, eram pessoas que trabalham no Comex e para mim, que naquela época eu era de fora, era até meio que glamuroso, digamos assim, porque eu conheci um chip planner uma vez, né? Então, e aí ele me falou o que ele fazia e tal. Então, ele foi uma das primeiras pessoas que eu conheci diretamente ligado ao Comex, né? Aí o cara, não, eu sou chip planner e tal, faço todo o planejamento dos contêineres do navio. Uau, né? Encheu os olhos, né? Aí eu falei, nossa. Aí, quando eu conheci as outras pessoas, assim, né? Que foi mais na faculdade, obviamente, né? Onde meu primeiro dia de aula foi meio frustrante, digamos assim. É mesmo? Porque assim, em 2005, quando eu comecei a faculdade de comércio exterior, eu saí do colegial e fui para a faculdade. Nossa. E aí... Já é um choque, né? E como era um curso meio exótico naquela época, né? Que era meio um experimento. Quando... Os professores, no primeiro dia de aula, eles fazem uma dinâmica que é meio praxe dos professores, né? Quem é você, da onde você veio e qual é o seu nome e da onde você veio, né? Qual é o seu nome e da onde você veio? Bem rápido. Aí todos os alunos, eu sou fulano de tal, eu sou da Maersk. Eu sou o Mário, eu sou da MSC. Eu sou a Maria, eu sou da CMA-CGE. Eu sou o Rafael. Eu sou o Rafael, terminei o terceiro colegial e tô aqui. Sabe? Aí eu, caraca, então... Aí isso, de certa forma, então assim... Tinha tudo pra ser mó legal, mas, cara, ali... Já deu uma baixada na bola, falou, meu... Então, mas na prática não foi, porque é um mercado, naquela época, meio que eu, não sei, achei meio esquisito e tal, né? E é isso, só tinha eu e mais duas pessoas, a minha melhor amiga Thaísa, né? A Juliana, na época, e aí elas também, assim como eu, tinham terminado o colegial e ido pro Comex, mas a gente... via que a gente tava ali meio, né, um peixinho fora d'água, porque, o pessoal na hora do intervalo fazia meio que uma micro intermodal ali. Só os caras grandão ali, sabe? Pessoas que estavam no mercado há 15, 20 anos. Sim. Que faculdade que era? Pode falar? Era na Unimonte, onde hoje é um prédio de telecomunicação, não é? Um negócio assim. Que agora é da FATEC, ali na esquina do Senador Feijó. Exatamente. Sim. E foi lá que o professor Sidney Lostado me deu aula. Na época que ele era professor, que eu acho que ele não é mais, né? Então foi esse meu ingresso no Comex e também saí assim no ano seguinte.
E aí eu fui voltar, né, 7 anos depois. 7 anos depois. Nessa época, então, não encheu os olhos, assim, eu contei. Naquela época, né? Não. Porque ali eu entendo que eu conhecia pessoas que trabalhavam em empresas, né? E quando eu voltei empreendendo no Comex, né? Sim. Então, eu acho que, de certa maneira, eu mesmo abri minha porta. Exatamente, é isso que eu ia falar. É uma reviravolta, né? Porque, querendo ou não, o Lostado e talvez mais algum outro professor tenha plantado uma sementinha, mas depois, quando ele voltou, voltou empreendendo. Né? Exato, Um agradecimento ao professor, né? Que plantou a semente. É verdade. E o teu primeiro empreendimento com o Comex foi que ano? Com o quê? Foi em 2012, com venda e locação de container. No mercado interno, Legal. E aí eu sempre busquei não ser só mais um. Né? Em 2012 até 2016, 2017... eram poucos players no Brasil, né? Eu costumo dizer assim, né? Uma analogia, dava para contar no dedo das duas mãos a quantidade de vendedores de container no Brasil. Hoje a gente coloca na Vila Belmiro e lota de pessoas que compram e vendem container no Brasil, né? Sim. Talvez até no mundo. Então, esse pessoal cresceu tanto e, de certa maneira, eu cresci junto com eles, né? Dentro dessa categoria. Então, eu simplesmente me questionava o que eu posso fazer para que a minha categoria não seja, tipo, eu olho para ele e ele seja meu concorrente, por exemplo, né? Sim. Então, eu falei assim, eu conheço tanta gente, eu gosto de tanta gente do meu mercado, tanta gente eu vejo que gosta de mim também. Então, por que eu não posso fazer? Aliás, eu me questionava o que eu posso fazer para que essas pessoas sejam meus parceiros de fato, né? De que a gente faça uma coisa e que ambas as partes saiam de forma satisfeita, né? Em 2016, eu tive o meu primeiro contato com a modalidade Shipper on Container, onde eu conheci um argentino na internet por troca de e-mail. E aí, por intermédio e eu já tinha, entre aspas, vendido os containers daqui lá. Só que eu só precisava fazer o quê? Mandar os containers para lá, né? E se os containers eram meus e eu ia colocar eles a bordo do navio e tudo mais, e eles iam para lá, logo eles seriam enquadrados na modalidade Shipper on Container, né? Documentalmente falando. Pois todo container que não pertence ao armador, ele automaticamente é classificado como Shipper on Container, certo? Sim. Então, sabendo disso, naquela época, eu não tinha expertise nenhuma, né, sobre agente de carga, ou carga que seja, etc. E aí eu falei com um amigo meu, na época, que trabalhava numa empresa conceituada de container e que fazia parte de um grupo chileno. E aí eu fui falar com ele e tal, e ele fez um contato com uma moça do mercado, que ela é até bastante conhecida, a Alessandra Lopasso. Não sei se vocês já ouviram falar. Então, um beijo aí para Alessandra Lopasso. Fica o convite, porque eu vi falar e preciso trazer ela. Sempre que eu tenho oportunidade, eu falo muito bem dela, que é uma das... Sabe aquela mulher, uma das grandes mulheres de fibra, assim, do mercado, que você conhece, você se identifica, assim, rápido, assim. Ela é uma delas. Show. Quero contatinho depois, por favor. Sim. Mulheres de fibra, né? Estamos aqui representando mulheres. A Alessandra Lopasso é uma delas. E aí, isso é indiscutível. E aí, esse meu amigo, que é o Eduardo, por sinal, trabalha com a gente hoje. Legal. Beijo, Eduardo. Fez contato com ela, ela arrumou as cargas e ele arrumou a forma de receber a grana, né? Que eu tinha vendido os containers lá e tal. Legal. E digamos que essa modalidade foi bem feita a lá old school mesmo, né? Porque o argentino pagou em dinheiro numa empresa lá, em dinheiro papel, né? E aí ele foi para outro lugar e aí tal, e foi, eu só sei que foi uma coisa de doido, né? Que tu não vê hoje, esse tipo de coisa acontecendo, né? Mas como foi a primeira vez, né? E eu dou muita importância para as coisas que são voltadas ao número 1. Né? Que são, não ao número especificamente, mas ao primeiro, né? Sim. Então, aquilo para mim foi muito importante, né? Porque eu falei com o Eduardo falou com a Alessandra, e a Alessandra arrumou a carga, e aí a gente cedeu o container para ela mandou os containers, e a roda girou, né? E aí eu
pô, a roda girou, dá pra fazer. Então, era isso que eu precisava. Possível. É possível, né? Não precisa ser um armador gigantesco. Exatamente, E aí, eu simplesmente fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu plantei a semente, deixei guardado e continuei trabalhando, né? Continuei atuando no mercado como venda e locação de container e tudo mais. Em algum determinado momento, eu comecei a iniciar o projeto no papel, porém eu não startei ele, porque ele demorou de 2 a 3 anos. Comecei comprando o domínio da empresa, comecei congelando o @ do Instagram, congelando o link do YouTube. Então, eu peguei tudo isso, salvei onde tinha que salvar, coloquei algumas coisas em papel, abri empresa nos Estados Unidos e fiquei 1 ano com ela inoperante, né? E deixei na gaveta, né? E até o momento em que eu acho que eu sabia que em alguma hora eu ia dar o chute inicial, né? Que assim, na verdade, isso seria o chute inicial, né? Sim. Mas assim, você comprar um ingresso pro show não quer dizer que você vai. Né? Uma coisa é você comprar um ingresso, outra coisa... Só quando você vê a operação acontecendo que você acredita que exatamente. Mas aí tava tudo engatilhado, digamos assim. O que me deu empurrão foi o curso um dos cursos que eu fiz de programação neurolinguística, né? Que a gente até conversou. Esse é bem legal. Algumas pessoas, mais conhecido como PNL, né? Então, eu fiz 2 desses... Na verdade, eu fiz alguns mais, né? Mas de imersão mesmo, eu fiz 2, com 8 dias de imersão cada. Né? Então, totalizando aí uns 16 dias de imersão total aí. E o segundo deles foi o que falou, eu saí de lá com a data, né? Tanto que eu fiz o curso, passou uma semana desse curso, eu fiz uma amizade muito grande lá com o Paulo Maurício, que fez o curso comigo. E aí eu liguei para ele uma semana depois, né? Pelo WhatsApp, por vídeo. E falei assim, ó, eu tô te ligando porque eu tô aqui na frente do computador, eu mostrei a tela para ele. Eu tô apertando o OK aqui, falei para ele, né? Para comprar passagem para ir para os Estados Unidos. Uau, a empresa já tava aberta, mas eu precisava ir para lá pessoalmente para abrir conta em banco. Né? Que aí é o que o Jay comentou ali. Que é uma das histórias aí que... Curiosas. Curiosas. Por favor. Todo mundo quer saber. Todo mundo curioso saber. Deixa eu ver quanto tempo tu quer. Está ali, ó, de olho ali. Ó. Cara... Como foi a sua experiência nos Estados Unidos? Não foi a tua primeira vez, né? Foi a minha primeira vez. Primeira vez? Nossa, que legal! Foi a minha primeira vez. Eu preparei toda a minha documentação, né? Não foi assim... como eu tenho dupla nacionalidade, então não foi tão difícil assim pela questão de visto e tudo mais, né? Mas a questão de comprar o ato, né? Eu acho que foi o mais... E aí eu aproveitei essa mesma viagem eu fiquei, acho que 18 dias lá. Foi 18, né? De 20, 18, mais ou menos isso. Então eu peguei 10, 12 dias para dedicar ao trabalho e uma semana para dedicar à realização de um sonho meu, que era visitar uma academia de jiu-jitsu. Para quem não sabe, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, né? Legal. Treino há 15 anos jiu-jitsu e... Não pode deixar ele nervoso. Não, a gente tem uma água aqui, sabe? Vontade. E aí eu fui realizar um sonho de visitar uma academia e eu aproveitei para lutar o Mundial Master. Uau! Aí eu lutei o Mundial Master em Las Vegas, né? Na mesma viagem, que né? Nossa, essa viagem é inesquecível. Foi a viagem dos sonhos mesmo. Mesmo não sendo, digamos, profissional, né? Porque eu sou um amante a gente fala, eu sou um amante da arte suave, né? Do jiu-jitsu. Amador, né? E aí eu e lá onde eu fui lutar, tem pessoas que, obviamente, que é assim como eu, é um amador também, mas você pode se deparar com alguém que vive disso, né? E tá tudo bem, mas o que me tranquilizava é que eu fui lá para fazer o que eu faço todo dia, né? Então tá tudo bem. O máximo que ia acontecer era eu dar os famosos 3 tapinhas e acabou a luta, né? Não aconteceu isso. Eu perdi por pontos. Perdi por 2 pontos. Caraca. Tá tudo
bem. Eu saí de lá muito realizado. Saí de lá muito realizado, muito feliz. Mas por que eu tô falando tudo isso? Para contextualizar aonde... porque esse é uma ponte que me ligou a uma das soluções, né? Eu fui para os Estados Unidos para abrir a conta no banco. Eu fui em aproximadamente 7, 8 bancos e não consegui. Abrir as contas. Um grande motivo disso... Tinha que ser abrir conta jurídica para a empresa. PJ, assim. A empresa eu já tinha. Para você abrir empresa é mais fácil. Mas aí você tinha que ter residência lá. Então eu fui em vários bancos ali na Flórida e tudo mais e falava, mas qual que é a mania do brasileiro querer pegar a regra do teu país e colocar no outro país, né? Mas tudo bem. Mas eu queria entender, né? Eu falei assim, poxa, se a minha empresa é estabelecida aqui, qual é o que tá rolando, né? Já tem um comprovante de endereço e tal. Por que eu tenho que morar aqui, né? Eu posso morar em qualquer lugar do mundo, né? Sim. Não, tem que residir aqui e tal. Aí, beleza. Não deu certo. Fiz até amizade com o Brett, que até hoje é um grande amigo meu. Falo com ele quase que semanalmente, que é americano e tal. Ele meio que ficou... comovido ali com a minha história, né? Vou te ajudar. Aí a gente foi em uns 3 bancos num sábado. Eu nem sabia que banco abria no sábado nos Estados Unidos. Aí a gente foi num sábado lá e ainda assim não deu certo. Aí beleza. E aí eu meio que tinha jogado a toalha, né? Falei assim, joguei a toalha e tal, beleza. Porque agora conta no banco, como é que a empresa vai... então, aí beleza, eu fiquei chateado. Aí vamos pra parte 2 da viagem. Aí eu já tava agendado, né? Tinha luta marcada e tudo mais. Eu tava em Miami e tinha que pegar um voo direto pra Las Vegas, que foi lá, né? Legal. Aí o voo tava agendado pras 15 horas. Aí foi anunciado no microfone lá do aeroporto que tava tendo um storm lá e tal, não sei o quê. Foi adiado das 15, foi para 17. Aí eu, beleza, tô em viagem, não vou ficar estressado numa viagem, né? Jamais. Porra, perrengue eu passo em casa, né? Assim, na minha cidade, né? Chique. Aí, beleza. Aí mais um aviso que foi cancelado. Agora das 17, ia ser às 19 horas o voo. Aí, com isso, um garotinho de uns 9, 10 anos mexeu comigo. Ele, what's up, bro? Ele falou de qualquer jeito. Aí eu, what? Aí o cara, que é um adulto que tava com ele, o pai dele, falou assim, ô moleque, para de encher o saco do cara aí, meu pai, deixa ele em paz. Aí eu falei assim, tudo bem, você é brasileiro também e tal. Eu falei, não, e ele tava indo lutar também. Porque aquele estereótipo do lutador de jiu-jitsu, a minha orelha até que é bonitinha, né? Mas a dele era aquelas orelhas mesmo. Jiu-jitsu é aquele que fica... a minha até que é bonitinha. Mas a dele, você via que o cara era um pitbull ali, em formato de gente, né? E aí ele, para aí de mexer com o cara e tal. Assim, não, que isso e tal. Mas eu vou chamar, mas o que você tá falando aí? Aí ele tava falando, what's up, bro? Mas ele falou de um jeito meio, what's up, bro? Eu nem entendi o que ele tava falando, mas beleza. Aí eu comecei a conversar com o cara. Que não era o WhatsApp do aplicativo que ele tava falando. Não era. Aí conversa vem e tal. Aí eu contei a minha história, porque tempo a gente que tava os dois no mesmo barco. Pra falar que não tava no mesmo barco, tava no mesmo avião, né? Então... Aí eu contei a minha história, mesmo que eu falei, tô aqui e tal, tô feliz, mas eu tô meio chateado por outro lado, porque eu tentei isso. Aí ele assim, cara, eu conheço um cara que eu acho que vai poder te ajudar. Aí eu, é mesmo? Por quê? Ele, é o meu mestre. É o teu mestre? Ele vai estar aqui daqui a pouco, o nome dele é Rafael Lima. Eu falei, eu sou Rafael Lima. Então ele me apresentou o Rafael Lima, que é o mestre dele, né? Uau. E aí... Mas, cara, sabe, eu já tinha ido 7 bancos. Já tinha uma ajuda de um americano que foi no banco comigo e tal. O que será que essa pessoa vai fazer de tão diferente? Né? Aí o cara é brasileiro, né? O Rafael Lima de lá. Sim. Aí eu sou um cara que eu aceito tudo, né? Eu dou corda pras coisas. Sim. Aí eu assim, cara,
eu não boto fé, mas vamos fazer o que eu sempre fiz, né? Eu dou corda. Mais uma chance, né? Aí eu tô lá, tal. Aí eu apresentou o Rafael, tal. Aí ele me apresentou. E o Rafael Lima, ele hoje mora na Flórida, mas ele é carioca, né? Ele. E eu expliquei uma história pra ele. Ei, meu gerente faz isso aí com o pé nas costas pra você, brother. Nas costas. Aí, e putz, cara, aí o cara com aquele sotaque de carioca e tal, putz, faz com o pé nas costas. Aí eu... Tu pensou que ia dar certo? Aí eu assim, mas eu comigo mesmo, assim, puta, mano, menos ainda, né? Perdeu mais ponto ainda, né? Aí, beleza, eu fui, entrei no avião, viajei, lutei, barará. Cariocas, não cancelem a gente. Não, pelo amor de Deus, cariocas, ó, um dos meus melhores amigos é o Gustavo, lá de Niterói. Aí, ó. Tamo junto. Gustavão, obrigado por tudo. Aí, e a gente tira muito sarro um do outro, né? A gente tira sarro de santista, sarro de carioca. Aí, ele me apresentou e tal, aí eu fui pra lá e voltei. Aí eu fui de Las Vegas pra Califórnia pra visitar a academia que eu tanto queria. Aí lá da Califórnia, depois de um treino que eu fiz lá e tal, eu liguei pro cara que eu conheci, que é o Léo Goslin. Léo, obrigado. Aí eu pedi o telefone do Rafael, que é o mestre dele. Aí ele me passou. Aí eu liguei pro Rafael. Ô, Rafael, tudo bem? Aqui é o Rafael também. Rafael também, Lima. Pô, lembra que a gente tava no aeroporto, eu te contei a minha história, você falou que eu fiz todo um remember ali, né? Sim. E aí, não, sim, vou te passar o contato do meu gerente. Aí ele passou o contato do gerente dele, eu liguei pro gerente. Aí o gerente... Não, tá, manda a documentação aqui pra eu ver. Aí eu mandei a documentação, passou acho que uns 40 minutos. O gerente me ligou e falou assim, não, tá, só precisa vir aqui pra assinar. Aí eu... tu vai abrir a conta? Ele, não, vou. Se você vier assinar, eu abro sua conta. Aí eu, sério? Qual é o endereço? É aqui em Hollywood, na Flórida. Aí eu... tá bom. Aí eu respondi ele como se eu soubesse que tinha Hollywood na Flórida. Porque eu nem sabia que tinha Hollywood na Flórida. Aí foi que eu descobri que é Miami, Fort Lauderdale, Hollywood ali, tá tudo perto ali um do outro, né? Aí eu peguei um avião pra Fort Lauderdale, que é do lado de Hollywood. Que aí eu, então tem uma Hollywood na Flórida, eu nem sabia. Pois é. Aí abri a conta no banco e de lá do banco eu peguei o avião e vim pro Brasil, cara. Caraca. Mas qual que é o lance que eu quero contar com tudo isso, do contexto, do jiu-jitsu, etc e tal? Cara, se não tivesse o furacão, o tornado, verdade. eu não estaria nem aqui, se bobear. Qual o nome do furacão? Sei lá, do furacão de Miami. Furacão de Miami. Vai batizar o filho. Não, em detalhe, nem era uma... naquele dia, nem foi uma coisa assim tão, mas... Sei, mas eles fecham por segurança. Por segurança, né? Eles fecharam e 2 vezes. Detalhe, na primeira janela de cancelamento de 2 horas, eu não conheci o cara. O Léo Goslin e o filho dele, né? Só quando teve o segundo cancelamento. Aí cancelou de novo, aí foi quando eu conheci. Foi Deus falando assim, eu fiz, mas ele não percebeu. Deixa eu fazer mais um. Exatamente. Deixa agora vai. E agora o agradecimento ao carioca Rafael, né? Obrigado. O Rafael Lima. A empresa tá aberta aí, ó. Graças a Rafael. Não, mas na verdade, o que acontece eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu agradeço pro Léo Goslin, né? Que me apresentou o Rafael, que escutou... Que me escutou a história e tal, não sei o quê. E aí, não, pô, porque o Léo, ele saiu do Rifle para os Estados Unidos para dar aula de jiu-jitsu, né? Então, ele é um dos profissionais da área que foi lutar lá em Las Vegas também, né? Professor de jiu-jitsu e tal. Que legal. Então, foi a história ali, meio que de superação, porque eu já tinha jogado a toalha, né? Mas... Já tinha dado os 3 tapinhas? Cara, já tinha. Ali, olha, se não foi Deus, eu não sei o que foi, né? Então, eu não tenho outra explicação. Algumas pessoas dizem que o universo contempla ao nosso favor. Eu acredito muito nisso, né? Aquilo que você quer jogar para o universo, eu acredito muito nisso. E trabalhar do jeito correto, né? Trabalhar no caminho certo, exatamente. As portas vão se abrindo. Né? Exatamente, exatamente. Essa foi uma das partes aí. E aí... Você voltou para o Brasil com 2 sonhos realizados, né? Ter lutado e ter aberto a empresa.
Exatamente. E tem um detalhezinho assim, até que eu não muito importante, né? Mas quando eu tava saindo do banco, que é o Chase, né, lá em Hollywood, eu tava na porta giratória, olho para baixo, uma coisa brilhando, uma moedinha de 1 cent. Uau. E eu tenho essa moeda presa na tela do meu computador até hoje. Falei, cara, essa moeda, ela vai representar... aquele dia em que tudo aconteceu. Nossa, total, cara. Que legal. Total. É aquela moeda do Tio Patinhas, né? Aquela moeda... Talvez sim. A primeira de muitas, né? Na PNL a gente chama de âncora, né? Porque ali foi um momento de... Se você, no momento de superação, você... arruma uma âncora ali para te remeter àquele momento novamente, te ajuda muito. Então, essa moeda, para mim, quando eu passo por alguma adversidade, tá, eu olho para ela e falo, meu, é possível, né? Então, ainda ontem, né, eu tava passando um probleminha também administrativo e tal, né, que sempre tem problemas, né? Então, eu acho que o empreendedor de sucesso é a pessoa que desenvolve habilidades de resolver problemas. Exatamente. Né? Então, e falando nisso, esse foi um dos motivos do nascimento da SOC, né? Da Shipper On Container. Era aí que eu ia falar. Foi aí que nasceu a SOC. Foi aí que nasceu da SOC. Porque, e o mais curioso que acontece... Quando eu faço uma reunião com a agente de carga, no término da reunião, eu costumo dizer para ele, você reparou que tudo isso que a gente conversou nesses 40 minutos, mais ou menos, nada disso é novidade nem para mim, nem para você? Porque o que a gente vende para o agente de carga não é uma novidade, são as possibilidades, né? Porque as grandes empresas, né, detentoras de container, né, que são chamadas de leasing, né, na grande maioria, elas, de fato, elas disponibilizam os containers para os agentes de carga, e os agentes de carga, eles podem tranquilamente entrar em contato com eles para ter acesso a esses containers e fazer as suas devidas exportações quando o armador não tem container, né? Mas o dono do container vai atender o agente de carga em 2, 3 rotas com base na necessidade dele. Sim. Entende? Então, qual foi a nossa mentalidade? É onde a gente desenvolveu o sistema de match. Onde nós temos até um aplicativo, né? Que a gente tem conversado também sobre esse aplicativo com o pessoal da T2S para fazer uma parte 2. Que legal. Então, gente, aí ó, uma oportunidade, aí ó, nosso cliente, né? Exato. Nosso cliente, a SOC. Aí, é um aplicativo com um sistema de match que está em fase final, logo em breve. Acho que seria interessante até voltar aqui depois para falar depois que tiver... Dá para mostrar disponível, né? Porque é o mesmo sistema Airbnb, sistema Uber e tudo mais. Porque pro embarcador conseguir container para mandar a carga dele? Exatamente. Jura? Exatamente. Gente, isso é sensacional. De um lado vai ter as empresas detentoras de container e de outro lado vai ter os agentes de carga. Né? Agentes de carga / shippers, né? Ou shippers. E lá, eles vão colocar, obviamente, se eles estão entrando dentro do aplicativo, é porque o agente de carga ele tem uma dor, né? Qual que é a dor dele? Na exportação, é quando o armador não tem container. E na importação, é quando o armador coloca ele enquadrado no demurrage, né? Não quando o armador coloca ele, mas quando a carga dele cai em demurrage e o armador fala para ele, ó, por contrato você já excedeu o free time, então você vai ter que pagar o demurrage. Exatamente. Né? E nesse ponto que você queria que eu te comentasse, é muito mais vantagem o agente de carga entrar em contato conosco, alugar um container conosco no mercado interno, né, do que pagar o demurrage para o armador, né? O valor que o agente de carga, em média, nos paga por mês é o equivalente a 2 dias de demurrage, que ele pagaria de demurrage para o armador, né? mês, 2 dias. Exatamente. Então, assim, conclusão, se o cara tem uma carga que vai cair numa demurrage, por exemplo, 2 dias, por exemplo, 2 dias não, perdão, 12 dias, vamos supor, vamos ter em mente que
os 2 dias primeiros, ele vai pagar o mensal da alocação do container. E os outros 10 dias, ele praticamente vai estar frio, ele não vai pagar mais. Sim. Porque ele já alugou o container para 30 dias, né? E isso nós estamos fazendo no Brasil, na Europa, na América, na Ásia, em qualquer lugar do mundo. Então, só para deixar todo mundo na mesma página, porque a gente tem seguidores de vários níveis e vários nichos de atuação dentro do setor portuário, comércio e logística. Vamos explicar para a galera o que é demurrage? Faz de conta que a palavra, né? O que é demurrage, o que é detention, mas enfim, o que é demurrage e a diferença do teu trabalho para o trabalho dos armadores, né? Qual a principal diferença? Porque o armador ele tem os containers, ele vai disponibilizar os containers para que coloquem carga dentro, né? Certo. E aí, de repente, às vezes é um dono só naquela carga, um FCL, ou às vezes são, né? Perfeito. Vários donos. Quando é FCL, é difícil, porque a carga chega, aí desova o container, né? E ele vai para o terminal onde faz a logística e tudo mais, né? Agora, acontece mais quando trata-se de um container full, né? Totalmente full load, né? Agora, o que é demurge, né? Para quem não sabe, demurge existe um tratado entre o armador e o agente de carga, e esse tratado contempla uma janela de tempo de utilização do equipamento container. Quando esse tempo é extrapolado, depois de X dias, o armador aplica uma... Não é uma multa, né? Pode chamar de multa? Né? Uma sobreestadia, né? Como chamada... se fosse uma taxa, né? Porque até hoje, qual seria uma tradução de demurrage, né? Ninguém... Porque... O termo mais correto que eu já vi seria sobreestadia, mas não pode se chamar de taxa porque não é um tributo, né? Tipo, sim, governo, né? Mas o pessoal chama taxa, um valor que vai ser salgado em dólar. Normalmente, na grande maioria dos casos, existe uma variação que é cobrado por dia, que flutua entre 130 a 150 dólares. É claro que por dia, por container. Por dia, por container. É claro que existem alguns agentes de carga que, por questões de ótimo relacionamento com o armador, conseguem pagar metade desse valor, né? Mas é aquele agente de carga que dá muito embarque para o armador, né? É o famoso, se você quer rir, tem que me fazer rir. Negociação, poder de barganha, exatamente. Né? Então, mas ainda assim, pagando metade, a gente tá falando o quê? De 80 dólares por dia, né? Então, se for partir desse princípio, eu vou falar que o valor da demurrage, o valor que é pago pra gente é 4 dias de 80 dólares. Né? Ainda assim, é muito mais válido você devolver o container do armador e alugar no mercado interno, que a gente fez algumas publicidades colocando assim no headline cancelamento de demurrage, né? Digamos assim. De fato, é um cancelamento de demurrage para você fazer uma alocação de um equipamento no mercado interno, né? Sim. Então, a gente pode continuar sustentando a tese de cancelamento de demurrage, né? Que não deixa de ser. Sim, sim. Né? Não, e isso é legal porque, assim, muita gente, quando está começando na área, acha que quando tem uma importação, a empresa que está importando está comprando o container. Não está comprando o container, está alugando o container, né? Por isso que tem um prazo para ser devolvido vazio. Se não cumprir esse prazo, aí é cobrado demurrage. Perfeito. E qual o diferencial da SOC? Então, você comentou, né? Alugar no mercado interno, alugar com vocês. Pode ser alugado com vocês para fazer exportação? A SOC, como é que funciona a questão do container poder ser utilizado de forma internacional? Tem um registro especial? Sim. A BIC que manda nisso? Como é que funciona? Não, a BIC ela tá mais ligada na questão de fabricação do container e tudo mais, né? O padrão, né? Outra seara, né? Acho que a BIC ela não tá tão ligada na parte de logística, digamos assim. Sim. Se você quiser comprar, por exemplo, 1000 containers na fábrica e colocar a sua sigla, aí sim entraria no mérito de falar sobre BIC, mas não é esse o ponto. Não é a caneta BIC, tá, gente? Não é. A Bureau International de Container. É uma frase em francês que eu não sei pronunciar, mas temos um vídeo no canal que fala sobre os tipos de container. Só de BIC. Exatamente. Mas no nosso caso, e também contemplando a parte do nosso diferencial, é que primeiro que a gente trabalha com fornecimento de forma global, né? E como eu disse há uns minutos atrás,
O agente de carga, ele quando tem uma dor, aonde o armador, ele fala assim, ó, eu consigo te atender nessa rota, mas eu não tenho container, né? Então, o agente de carga, ele pode muito bem, ele tem livre acesso para entrar em contato com as grandes empresas que fazem parte do comércio global de container, né? Que tem milhões de containers por aí. Mas isso não quer dizer que essas grandes empresas têm interesse de mover os containers naquela rota que o agente de carga quer mover, né? E aonde entra um dos nossos diferenciais, que... Lembra que eu comentei que a gente trabalha com sistema de match? Então, o que acontece? Hoje, nós prestamos serviços de fornecimento de container para os agentes de carga e do outro lado, nós prestamos o serviço para o dono do container em questão de reposicionamento dos seus containers, certo? Então é aí que... E quando os donos de containers, eles entram em contato conosco e falam, eu quero remanejar os meus containers porque aqui no Brasil, por exemplo, custa $1.000 o meu container, certo? Só que se eu mandar esse mesmo container para Buenos Aires, por exemplo, lá o mesmo container dele vai estar custando, por exemplo, 1.500. Entende? Então, isso já faz com que ele tenha uma margem para nos pagar aí $50, $100, $150. Aí depende muito da tratativa da negociação. Sim. Existe um cenário no qual nós também conseguimos pagar o dono do container. Da mesma forma que existe o cenário em que, ao invés de alugar o container para o agente de carga, existe o cenário no qual nós conseguimos pagar o agente de carga também. É o menor cenário esse, né? A cada 100 transações que a gente faz, posso dizer que 1, 2, a gente consegue pagar o agente de carga. Às vezes acontece. Por quê? Muitas das vezes, o dono do container entra em contato conosco e fala assim, Rafael, eu te pago $200 para você mover esses meus 10 containers daqui para o outro porto no outro país. E aí eu pego essa demanda... Você não vai mandar vazio o bichinho, né? Você vai tentar negociar. Exatamente. Aí eu falo aqui, pô, eu já tenho uma demanda de um cliente, dono de container, que quer reposicionar os containers dele. Então eu faço a intermediação. Exato. Eu tenho hoje o nosso banco de dados está com aproximadamente, o último levantamento que a gente fez é 1.850 e poucos agentes de carga, né, globalmente falando, no nosso banco de dados. Então, obviamente, quando a gente se eu quero mover os containers aqui do Brasil, eu vou entrar em contato com os agentes de carga aqui do Brasil, né? Então, eu falo, ó, essa rota aqui eu consigo te pagar $50, $100 para você usar os nossos containers, né? E aí, na maioria das vezes acontece a coisa, porque quem não quer pagar, o que o agente de carga vai ter que fazer é não usar o container do armador e usar o nosso, né? Exato. Aí eu entro... Aí por que o que a gente faz existe há muitos anos, há décadas, mas só que pouquíssimas empresas no mundo faz? Porque é muito difícil, cara. Dá trabalho pra caramba. Muito trabalho. E quando eu chego no agente de carga... Né? E quando eu chego no agente de carga e falo assim, eu te pago $50 para você usar os nossos containers, porque eu já tenho uma demanda de alguém que vai me pagar. O agente de carga chega para mim e fala assim, só que nessa rota, por exemplo, o armador ele me cobra $1.000 usando o container dele. Se eu usar o container de terceiros, ele vai me cobrar $1.100. Entendeu? Só que isso é um mundo... depende. É um mundo de depende, né? Existem rotas onde o armador fala, pô, tu vai usar container próprio? Então, ao invés de te cobrar 1.000, eu vou te cobrar 900. Sim. Conclusão, a agente de carga, ele tem uma diminuição de $100 que o armador vai dar para ele e mais 50 que a gente vai pagar. E a gente vai sobrar 150 dos 200 que o dono do container vai nos pagar. Dentro dessa conta aqui que a gente está fazendo. No final, todo mundo sai feliz. O dono do container, a gente e o agente de carga. Olha, para você orquestrar tudo isso... Exatamente. Não dá por isso que precisa de tecnologia. É por isso que precisa de tecnologia.
Porque são situações muito pontuais, muito picadinhas, entre aspas, sim, né? Sim, sim. São microsistemas que você tem que resolver para contemplar um único propósito, né? Que é embarcar. Exato. E eu acho que justamente por dar trabalho, é que ninguém tá oferecendo. Muito melhor você comprar 10 containers a $1.000, $2.000 cada um e anunciar na internet e vender a 1.300. O telefone, não, é 1.300. Aí você vai ver, acabou o assunto. Em 1 hora, 2 dias, você já resolveu. Não tem ninguém enchendo o teu saco, mandando e-mail, falando que o container aconteceu isso e tal. Mas eu não vi ainda, não stalkeei esse ponto. Mas se vocês não estão usando ESG, acho que é importante vocês usarem bastante essa sigla, porque, querendo ou não, vocês estão contribuindo para minimizar emissões de carbono em excesso, porque você está otimizando rota, você está otimizando espaço, né? Você está ajudando também a minimizar o impacto ambiental da movimentação de containers, que eles vão para lá e para cá e não, né? Então isso também ajuda ajuda. Não é marketing, como é que chama? Greenwashing, né? Não é marketing blá blá blá, é real, porque você está solucionando o problema de quem tem o problema e está ajudando a minimizar o impacto ambiental de container circulando vazio para lá e para cá, né? Sim. Tá otimizando o que acontece? Tá na nossa lista de tarefas, e isso dá atenção para isso. A gente só não executa isso ainda porque a gente está em fase de crescimento, né? Graças a Deus, a Shipper Container, ela tem dado bons resultados, né? A nível global, tem tido uma aceitação muito boa, né? E é isso. Eu não sei se alguém já deu esse apelido, se vocês se incomodam, mas eu poderia dizer que seria o Tinder dos containers? Cara, olha... Essa é boa, essa foi boa. Não é, porque é o match. Olha, deu match. Já teve intermodal que eu cheguei e já me chamaram de Uber dos containers. Agora, Tinder é a primeira vez. É a primeira vez. Eu quero o container. Eu tenho quando eu me oferecer, deu match. Deu match, Não que eu conheça, não que eu tenha usado, tá? Não conheço. Os alunos falam dessa aplicação. O amigo meu. Essa história. Vamos lá. Vamos dessa área de tecnologia, né? Como você conheceu a T2S, né? A nossa software house. Eu conheci a T2S porque eu sou de Santos e solicitei para o pessoal do escritório pesquisar por empresas de tecnologia de Santos. Por quê? Porque eu faço investimentos dentro dessa seara que envolve a internet no geral, né? Quando eu falo internet, é parte de desenvolvimento de imagem, vídeo, site, não só tecnologia, entende? E, cara... E eu percebi que é um setor muito problemático, cara. Porque, primeiro, existe uma praxe de mercado onde o profissional ele tem que receber na frente, né? Porque muitos deles trabalham por hora, etc e tal. Só que a gente que está do lado de cá, como cliente, como é que a gente vai adivinhar? A gente não quer ficar fazendo pesquisa no Serasa e tal, tá perdendo tempo. Vamos stalkear. Não, mas a feira, o que tá comendo na feira? Para saber se o cara vai entregar aquilo que eu tô pagando, sabe? Verdade. Infelizmente, a gente tem que, ou felizmente, acreditar e confiar. Só que, cara, já teve empresa que eu paguei o site integral e o cara não me entregou, cara. Sabe? Que eu tive que ir atrás, cobrar e tal, pro cara me pagar parcelado aquilo que eu paguei pra ele. E o cara, entende? Ainda bem que na T2S isso não acontece, gente. Não, cara. Aí o que acontece? Aí por esse motivo eu comecei a dar mais valor por empresas santistas aqui de São Paulo. Porque eu falei, eu quero... Se eu tenho algum problema, e eu vou lá e resolvo na hora, né, meu? Hoje, não da parte de tecnologia, mas na parte de marketing, fica até a dica aí também, a Simone da WPL, para vir aqui. É uma das mulheres de fibra que está na lista ali também, tá? Então, e é ela que toma conta da nossa parte de gestão de site e tudo mais.
Ótimo. E é isso. Então. E conhecendo a T2S, foi dessa forma. O pessoal do escritório viu que a T2S era de Santos, e aí eu agendei a reunião. Já estava com experiência no mercado, né? Então, a gente sabe que a gente tem, né, que a gente falou esses cases já, né, de sucesso, ainda mais agora na área portuária, né? Exato. E aí você pode, que a gente fala assim, o face a face, né? Face to face, né? Sim. Apertar a mão, conhecer realmente. Não, isso pra mim, que sou entre aspas, o mais novo das antigas, né, digamos assim, né, eu dou muito valor para isso, né? Eu ainda prefiro ter conta no banco tradicional, eu gosto de ter o WhatsApp da minha gerente, de vez em quando ir lá, entendeu? Nada contra os bancos digitais, mas que cada um é cada um, né? Cada um. E essa vinda aqui, né, vendendo bons frutos, né? Exato. Então, esse é o bom, que nem o diferencial da T2S, que além de você conhecer, a gente ser de Santos, já temos, né, 100% aí de projetos que a gente entregou para os clientes, né, dessa área portuária. Inclusive, tem o seu, né... O Bruno, meu amigo, falou muito bem. O Evolu, pessoal, né, que a gente está aqui fazendo, né, um grande projeto aí o Evolu, né, gerenciamento nessa plataforma aí. É porque muita gente acha que T2S faz software só para terminal, mas não, né, tem ERP, tem vários cases de inteligência artificial também, né, até para seleção, recrutamento, tem várias soluções, né, sou suspeita porque... então, a gente é suspeito. Porque eles são meus padrinhos aqui no canal, mas assim, é legal porque tem muitas soluções para diversas áreas. Sim. E com relação a container, porque assim, o container, eu não sei se esse tem esse não tem, porque ele é ilustrativo, né? Mas o container tem uma identificação na porta, né? Tem os códigos. O ISO-code, os padrões. Mas fora isso, o container mudou desde que o cara da Maersk criou ele lá uns 50 anos atrás, mais de 50 anos atrás? Ah, com certeza. E por sinal, hoje é terça, né? Eu tô agendado para ir na quinta-feira. Eu acho que é Suzano, vai a Aline e eu lá do escritório, que uma empresa entrou em contato com ela. Legal. De uma empresa que tem uns containers para vender antigos, né? E aí eles usaram, não sei se a empresa tá fechando, uma empresa... tem uma planta muito grande e tal. Então, acho que ele tem mais ou menos uns 15 containers lá e quer vender. E, cara, eu nasci em 84. Tem container lá que é de 83. Olha. Cara, e aí tu olha na porta do container, onde tem as informações, o peso do container é praticamente o dobro do peso do container de hoje. A tara, né? Exatamente, a tara do container. E aí você vê que a porta mudou. A parte de tecnologia e tudo mais, o material em si, material. né? Eu acho que, assim, o container... ele comparando com os demais produtos, eu acho que aconteceu a mesma coisa com um pacote de bolacha, que antigamente o pacote de bolacha era maior, vinha 20 bolachas, agora vem 12, o chocolate era maior, aí o chocolate diminuiu. Aí o container, tipo, é que assim, também pesava... Os containers X pesavam 4.000 quilos, hoje pesa 1.950 quilos. Mas não é só a questão de economia na fábrica, né? É a questão também de que não tem uma necessidade de ter um... eu só estou julgando aqui o meu comparativo, né? Porque o comparativo até a página 2 tem a sua similaridade. A partir da página 2 em diante já não tem mais, né? Então, não é para comparar 100%. Materiais hoje, né? Muita coisa antigamente era feita de metal pesado, de madeira, etc. Exato. Hoje em dia, muita coisa já é feita de plástico, né, etc. Então, já não precisa daquela capacidade de peso. É mais questão de volume, né? Sim. Aí é diferente. Vai saber que, de repente, no futuro, daqui a 20 anos ou 10, talvez, o material dos containers já seja um material mais sofisticado e que o container, ao invés de ter 2.000 quilos, vai ter 1.000. Não sei, né? Só o futuro vai dizer. Sim. A gente também percebe... eu lembro quando eu comecei na área, um tempinho atrás, a gente percebia muito enferrujado, aqueles containers com cara velho. Hoje você vê muito mais containers bonitinhos, inteirinhos, circulando do que antigamente. Antigamente a gente via container muito mais mal acabado. Uma coisa que ajuda muito nessa questão de ferrugem, estética do container, é a cor dele. Sim, né? A pintura, né? É que eu não vou citar nomes, mas existem algumas empresas donas que mandaram fabricar os containers e tal, que de fato o container é um cinza gelo, né, ali bem claro, que acaba evidenciando mais a ferrugem e tal, e de certa maneira, até para você
descartar esse container no mercado doméstico, a longo prazo, acaba causando um certo ruído, né? Porque qual é o final dos containers? O final do container ou é sucata, ou é uma loja, uma casa, né? Para alguma coisa para armazenar. Então, assim, o ideal, eu acho que os que são mais aceitos, né? São aquele vermelho amarronzado, marrom avermelhado, né? Aí, né? Que o pessoal fala, que uns chamam de marrom, outros chamam de vermelho, eu prefiro chamar, né? Isso aí causou até discussão já, mas tudo bem. Pra mim é um vermelho escuro, né? Que cor que é realmente? E também tem um azul escuro, né, e tal, que eu particularmente acho mais interessante, né? Até para você fabricar os containers dessas cores para depois de 10, 15 anos, tá desfazendo deles, né? Porque a pessoa que vai comprar para fazer uma casa ou uma lanchonete, o que ela menos quer é indício de ferrugem e tudo mais, né? É isso. Olha, até a tinta, até a cor influencia. O RAL, né? O RAL. Verdade. O RAL da tinta. Sensacional. Rafa, tem alguma coisa que te marcou mais na sua carreira? Alguma história curiosa, algum perrengue, algum mico, alguma superação, alguma grande conquista? Olha, acho que fazendo uma comparação, né? Ontem eu vi duas pessoas conversando, acho que foi num outro podcast, na internet mesmo, navegando, né? E uma pessoa perguntou pra outra, pô, você é feliz? Você tá feliz e tal? E aí eu fiz essa pergunta pra mim mesmo, né? Eu sou feliz hoje e eu era feliz há 20 anos atrás também, sabe? Há 20 anos atrás eu era feliz, hoje eu sou feliz. Aí você... Eu tô falando isso porque o atual momento que eu e a empresa tá vivendo é de bastante coisas novas, sabe? E a maioria delas são coisas boas e o que não é ruído, né? Porque a gente elimina rápido, né? Então era só isso que eu queria deixar registrado aqui. Tem muita coisa boa acontecendo, muita coisa grande, muita gente se interessando não só pelos nossos serviços e produtos, mas se interessando até pela empresa também, né? O pessoal lá de fora tá olhando a gente com um olhar que aqui no Brasil ainda não vi, né? O interesse, né? O motivo disso eu não sei. Tá? Eu acho que é esse olhar atento da inovação, sabe? Porque estão enxergando que você acha que você encontrou um nicho de solução que ninguém estava observando. Que é aquilo que você falou. Já existe há tantos anos, mas ninguém ainda conectou. Tá fazendo um diferencial. Se deu o trabalho de lidar com esse trabalhão, né? E de alguma maneira que eu não sei o motivo, o gringo, vamos colocar assim, ele tem mais interesse do que a gente faz, como a gente faz pela empresa, do que a galera daqui. A galera daqui, não sei o motivo disso, assim, né? Eu digo, o que me deixa isso curioso é porque o acesso... por questões de acesso, né? As pessoas, elas querem agendar reuniões com a gente quando a gente vai viajar para fora, que nem a gente vai ter intermodal na Europa. A gente vai estar presente lá também, que vai ser em Barcelona esse ano. O ano passado foi em Roterdã, foi muito bom pra gente. Tem muito gringo movimentando containers aqui no Brasil que tô no mercado desde 2012, nem sonhava que... Tipo, porque assim, quando a gente vive numa bolha, a gente... Tem um amigo meu, Carlos Henrique, que ele mora... tem um amigo meu chamado Carlos Henrique. É um senhor que mora hoje... Ele é santista, mas hoje ele mora em Itajaí. Ele fala assim, o santista, ele acha que o mundo gira em torno de Santos. Sabe? Que tudo acontece... o mundo, o planeta é Santos. Sim. E o santista, ele não sabe que... ele me contando isso, eu dou risada, né? Porque eu dou risada porque eu penso, cara, é verdade, sabe? Eu sou santista, eu sou nascido e criado aqui em Santos, né? E a gente fica muito Santos, e a gente não, lá fora as coisas estão acontecendo, mas o que acontece de verdade está aqui, sabe? Tem essas piradas assim, né? Sim. Mas a parte da curiosidade que eu comentei, que a galera de fora quer mais saber mais informações daqui, da nossa empresa,
é porque eu penso assim, pô, é muito mais difícil o gringo falar com a gente e ainda assim, por questões de logística, quando eu falo logística, é tipo assim, ligar, marcar uma reunião de videoconferência e tal. E muitas das vezes tem empresas grandes aqui que é só, vamos ali no café, tomar um café? Sim. Que eu quero conhecer da tua empresa, tal, não sei o quê. Às vezes o cara quer ampliar os negócios, pô, vamos ampliar, tal, fazer alguma coisa junto. Eu percebo que o europeu, assim, quando eu falo gringo, porque, curiosamente, foram empresas da Europa que fizeram contato conosco, né? Querendo pleitear, né? Conversar sobre uma suposta expansão. Que legal. E a gente ainda não sabe o que isso vai dar ainda, porque a gente está conversando, né? Sim, sensacional. Mas, assim, só... Eu não quero saber se isso vai dar certo ou não. Isso já me deixa feliz. Exato. Porque... Só que esse interesse, né? Porque a gente vê que o negócio, sabe? Pô, tá dando certo e tal. Porque é um olhar de fora, Exato. né? Quando a gente fala, pô, meu filho é inteligente pra caramba. Não é verdade? É diferente quando alguém fala, nossa, seu filho é muito inteligente. Exato, não é verdade? É verdade. Então, assim, quando alguém, é muito mais gratificante quando alguém de fora fala, o seu filho é muito inteligente, do que você falar, meu filho é muito inteligente. Não é verdade? Exatamente. É um reconhecimento externo. Então tá acontecendo um pouco disso, assim, legal. Sabe? E a gente tá em fase de crescimento, a gente já tá começando a operar, fazer operações de exportação que já não estão envolvendo mais o Brasil. E esse também, né? Vai agora voltando lá no começo, né? Porque que também eu fiz abri a empresa lá fora, a Esperão Container, justamente que foram vários motivos. E dentre eles é o motivo que eu vou citar agora, que era não depender exclusivamente do Brasil. Sim. Né? Eu queria abrir... Eu tenho um mapa mundi no nosso escritório lá. E o meu desejo era olhar para o mapa mundi e falar aonde eu vou trabalhar. Aonde e como, né? Legal. E a gente tem feito isso, né? Graças a Deus, em países da Europa, Roterdã, Alemanha, Estados Unidos, e assim vai, China, Brasil... E assim sucessivamente. Mandando um container para a Argentina também. Muito bom. Tem sido assim... não são volumes tão expressivos assim, mas a cada trimestre que passa, a gente está crescendo um percentual muito grande, muito grande. Isso tem sido muito bom. Muito legal. Rafa, antes da gente ir para a última pergunta, eu tenho uma curiosidade que eu falei, ele entrou no mercado para trabalhar com containers. Sim. Antes de você conhecer sobre containers, você achou que tinha hambúrguer dentro do container vermelho da Hambúrguer Food? Isso daí, né? Cara! Olha, é difícil isso acontecer. Alguém me deixar com vergonha. Mas não, cara, eu achei que eu também. Não é? Mas gente, deixa eu contextualizar a minha vergonha aqui. Quando tu tem 12, 13 anos de idade, tu mora em Santos, vê um monte de navio passando. Hambúrguer. Porra, tu vai pensar o quê? Eu acho que deve ter alguma coisa de hambúrguer nesses containers aí. A de hambúrguer, até alguém chegar e falar pra você, não, o hambúrguer... Da onde que é a origem mesmo da hambúrguer? Da cidade de Hamburgo, na Alemanha. Até alguém falar... Essa história da Hambúrguer Sud me contaram em uma intermodal. A primeira que eu fui foi em 2005, né? Então, foi em alguma intermodal aí, há 20 anos atrás, cara. Aí foi no tempo de faculdade, né? Na época de faculdade foi a intermodal que eu fui pra pegar caneta lá, essas coisas. Pra pegar uns kits. Voltava com os braços rasgando. Tava na faculdade, tinha acabado de sair do colegial. Pô, vou fazer o quê na intermodal? Brindezinho. Né? Hoje, se eu voltasse no tempo com o mesmo conhecimento que eu tenho hoje, eu não faria isso. Eu já sairia da intermodal empregado, já certeza. Justamente. Vamos depois marcar um episódio só para falar sobre dicas para intermodal. Dicas para intermodal, é um excelente tema. Isso é legal. Exatamente, porque muita gente não sabe o que fazer, fica perdido e lá tempo é dinheiro. Bom, em todo lugar tempo é dinheiro, né? Mas na intermodal você tem um mundo de networking. Olha, falando de intermodal, se é que a gente pode ou vai entrar nesse tema, a última intermodal foi bastante... Falaram, assim...
indícios de insatisfação, Sim, né? bastante. E tudo mais. E quando alguém me perguntava alguma coisa, né? eu falava, olha, da porta para dentro tá maravilhoso. Exatamente. Da porta para dentro, Exatamente. né? Agora da porta para fora, mas quem é estudante e tudo mais, eu me prepararia muito bem. Olharia as empresas que está expondo na Intermodal. Fica a dica aí para os estudantes de fazer lição de casa antes de ir para Intermodal. Fazer lição de casa. Assim, pô, quando tu vai numa entrevista, eu acho que é o mínimo do mínimo do mínimo. Preparando. Você sobre a empresa, stalkear a empresa que tu vai fazer entrevista, né? Se tu vai numa Intermodal com a intenção de progredir na tua carreira, vamos falar assim, né? Eu acho que você tem que fazer o mesmo. Claro que você vai fazer de uma forma mais abrangente, porque são diversas empresas lá, né? Mas, pô, meu, ainda fazer mais... um roteirinho, porque assim, você não vai conseguir ver tudo, né? Você tem que escolher quais empresas você quer visitar, então, e fazer um roteiro, né? Pra otimizar a tua visita. E sempre tem aquelas, né, pro estudante ali, um ponto-chave, né? Sim, um assunto, né, de interesse, porque além dos estudantes tem palestras, né? Mas... Cara, eu tô parando aqui pra pensar, a pessoa que tá desempregada, tem inglês fluente, eu acho que não tem como ela ir em 2 feiras, uma Intermodal e uma de Santa Catarina, que eu esqueci o nome, também, que... Logistic? Não. Não é a Logistic. A Logistic teve agora, recente, né? Uma outra, que pra mim eu acho que é melhor, pro meu segmento. Tu lembra o nome, Jay? Não, né? Eu, assim, claro, mas eu acho que é muito provável que a pessoa já saia empregada de lá, sabe? Sim. Ou assim, com um alto interesse, porque... Com cartões de visita, né? Meu, é muita empresa expondo lá, e a pessoa que tá com o mínimo de vontade e tem inglês fluente aí, espanhol e tal. Ali, né? Nossa, fala, tô em busca de trabalho tal, um comercial aí, pô, é muito difícil não conseguir. Eu acho muito difícil. Pelo menos sair de lá com o contato aquecido, exatamente, né? Com o LinkedIn, com, né? Aquecido, exatamente. É verdade. Rafa, infelizmente, nosso recurso de tempo nos mostrou que chegamos ao final. Então, vou ter que te fazer a nossa última pergunta. Mas já, pelo andar da carruagem, a gente viu que tem papo para uma parte 2. Então, quando você puder, marca na agenda para a gente fazer parte 2. Legal, bacana. Se você está gostando, comenta aqui para a gente fazer parte 2 também. Tem como não fica tímido, não. Comenta mesmo. Comenta aí. Você já trabalhou com eles, conhece eles, se é tudo verdade, se é tudo mentira, comenta aqui. É verdade. Conta um pouco da experiência que você teve. Ele, né? Exatamente. Mas tem que colocar o nome, tá? Exatamente, não pode ser anônimo. Não pode ser anônimo. Rafa, quem é o Rafael Lima de bermuda e chinelo? Cara, tu sabe que eu te perguntei, né, antes da gente começar a gravar, tu vai fazer alguma pergunta e tal, né? Porque normalmente rola isso e tal. Sim. Eu dou muito valor para a primeira coisa que vem na cabeça, né? Na verdade, não sou eu que dou muito valor, eu aprendi isso, né? E tu sabe qual imagem me veio na cabeça, eu de bermuda e chinelo? Eu no emissário passeando com as minhas filhas, cara. De um final de semana, assim, a visão do emissário, sabe? Que tá reformado, tá legal pra caramba ali. E eu com as minhas filhas, ele tem uma filha de 7 anos, a Laura, e a Alice, de 10 anos. E foi um dia ensolarado, no emissário, eu de bermuda e chinelo. Foi essa a imagem que me veio na minha cabeça, assim, sabe? Foi muito... É isso que você gosta de fazer quando tem tempo livre. Exato. Perfeito. Além de lutar jiu-jitsu. Além de treinar jiu-jitsu, A segunda paixão. Segunda paixão. Muito bom. Rafa, foi maravilhoso. Muito obrada aí pela tua presença. Eu que agradeço. Muito bom, muito bom. Quem quiser entrar em contato para fazer o Tinder do Container, qual que é o site? www.shipperoncontainer.com. Perfeito. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Muito obrigada, viu, Ju, pela sua presença. Obrigada também. Estreando como co-host. Nossa, que honra. Foi uma honra. Show. Uma honra. Obrigado. Obrigada. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, deixa comentário, compartilha esse link com mais pessoas, convida para conhecer o podcast, se inscreve e ativa o sininho, ok? Beijo, até o próximo vídeo.